Bem, pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Boa tarde, tudo bem para vocês? Então vamos começar o nosso próximo conteúdo dentro de hidrostática, dentro da física de hidrostática. Então a gente vai ver a questão de pressão hidrostática ou pressão de líquidos. Pressão hidrostática, ou seja, a pressão de líquidos. Então assim, todos nós estamos sujeitos à pressão do ar, tá bom? A pressão do ar, ela é uma pressão constante. Entender primeiro. A pressão do ar, ela é constante ao nível do mar. Ao nível do mar, nós temos uma pressão do ar que é constante sobre nós, que é aproximadamente 1 atm, ou seja, 760 milímetros de mercúrio, tá bom? Ou ainda no sistema internacional, 1 vezes 10 a quinta Pascal, que às vezes está representado assim, ó, 1 vezes 10 a quinta é 100 mil, ou 101 mil, sendo mais preciso, Pascal. Ou, se você, em vez de colocar Pascal, quiser colocar Newton metro quadrado, é a mesma coisa. Newton em metro quadrado é a mesma coisa, tá bom? Entendo isso. Às vezes coloca 1,01, ou 1 vezes 10 a quinta, ou 100 mil. Tudo bem, tudo é a mesma coisa. Então nós estamos aqui, nós temos uma pressão aproximadamente igual a essa. Aproximadamente, porque a gente estuda na química, que a pressão depende da altitude, né? Apesar de ser um fenômeno físico, a gente deixa para química. Deixa que os químicos trabalhem lá, falem para nós o que é a questão da pressão com a altitude lá. Então os químicos que vão cuidar disso dentro dos conceitos da química. Então, a pressão do ar ao nível do mar é mais ou menos esta, tá? 1 vezes 10 a quinta Pascal, 100 mil Pascal. Então nós aqui estamos sujeitos à pressão do ar. Mas agora, se eu pegar um objeto e mergulhar dentro de um copo, ele está sofrendo qual pressão? Ó, vou colocar até aqui, ó. Vamos ver, vamos pegar um exemplo ali. Vamos lá, uma colher num copo com água. Pá. Lá no fundo, olha, que a colher está sofrendo uma pressão. Concordam? Ó, no fundo do copo. A colher está sofrendo uma pressão aqui embaixo. Vocês acham, olha, que a pressão que está sujeita ali, ela é maior ou menor que a pressão na borda? Maior, por quê? Porque eu tenho a pressão do ar mais a pressão da água sobre ele. Então, quanto mais no fundo, mais submerso, mais profundo, maior a pressão de líquido que está sujeita ao corpo, tá bom? Então, dentro do estudo de hidrostática, a gente estuda isso, a pressão que o líquido está exercendo sobre os corpos. E quando eu analiso a pressão total, estou mergulhado, tô lá no submarino, o submarino tem o quê? Vamos pensar lá no submarino, ó. Não ligue para o meu desenho, muito bem, tem que explicar né, o que é, que é o mar, tem que escrever mar, o submarino, ó. Então o submarino tá lá, ó. Ele tem aqui a pressão do ar, então par, por quê? Porque é a pressão do ar, e mais aqui a pressão hidrostática, ou a pressão do líquido sobre ele, tá bom? O que vai ser a pressão total? Vai ser a pressão do ar mais a pressão hidrostática. Tranquilo? Como que eu calculo a pressão hidrostática então? O que vocês acham que depende da pressão do líquido? Porque a pressão PL, pressão do líquido, ou pH, pressão hidrostática. O que depende da pressão do líquido ali? Depende do que? Ele vai depender do volume de água, vocês acham? Você acha que depende do volume de água? Muita gente acha que o volume de água influencia em cima do corpo. Vou te dizer que não depende. Primeira coisa, depende do líquido. Se eu colocar água aqui e colocar óleo, o corpo vai estar sujeito a uma pressão diferente. Então isso varia. Então aqui quando eu coloco pressão do líquido, ele depende da densidade ou massa específica. Será que se eu tiver a mesma pressão, a pressão vai ser a mesma em todos os lugares do planeta? Por que não é? Porque nós temos diferentes gravidades. Ou seja, a interação, a aceleração da gravidade, a força gravitacional ao qual atrai os corpos
ela depende do centro gravitacional, ou seja, o centro do corpo, o centro do planeta. Então, se for feito isso em outro planeta, vai ter outro valor de pressão. Então, a pressão depende sim da questão da gravidade. A pressão de líquidos depende da gravidade. E depende também da altura de líquido que tem aqui, não do volume, ó, da altura de líquido sobre ele. Então, vou colocar aqui, ó, a pressão PL ou pH é a pressão hidrostática, medida normalmente, vou colocar aqui, em ATM ou Pascal. ATM é a medida usual, como nós conversamos na última aula. Pascal é a medida do sistema internacional. O D é a densidade ou massa específica do líquido, cujo a unidade do sistema internacional vai ser, ó, vou colocar aqui, ó, quilograma metro cúbico. Às vezes aparece em gramas por ml ou gramas por centímetro cúbico. Aparece? Aparece. O que você tem que fazer? Lembrem lá da transformação. Faz vezes 1000 para transformar, para deixar o sistema internacional. Geralmente é uma coisa que é comum aparecer desta forma e você tem que transformar. O G é a aceleração gravitacional, também chamada de gravidade, cuja unidade, cujo valor dela na Terra é 10 metros por segundo ao quadrado aproximadamente, né? Vou colocar um tracinho de gente que confunde, colocar assim, 10 metros por segundo ao quadrado. E o H é a altura de líquidos, que tem que ser a altura do líquido até o ponto onde que você queira determinar, que é medida em metros. Tá bom? É assim que mede. Agora vamos ver algumas questões. A primeira pessoa a determinar essa questão de pressão hidrostática, que fez o teorema hidrostático, foi chamado Stevin. Então, teorema de Stevin. Primeiro teorema que vocês vão ver. O que é o teorema? É uma ideia prática que ele determinou a partir de outras ideias, um teorema que determinou como que eu vou usar esses determinados líquidos, como que eu utilizo eles no caso, tá bom? Então o teorema de Stevin trabalha o seguinte, ó. Eu tenho um A, um corpo A, um ponto B, um ponto C e um ponto D e um ponto E aqui. A, B, C, D. Então aqui eu tenho um copo com líquido dentro dele, tem que imaginar, né? Líquido dentro dele. Então eu pergunto aqui. Primeiro, qual dos pontos tem maior pressão? O que está mais no fundo. Então o corpo E, tá bom? Se o B e o C, tá um pouquinho, deixa eu arrumar aqui, ó. Se o B e o C estão na mesma altura, eles têm a mesma pressão? Tem a mesma pressão. O corpo A tem pressão maior do que o corpo B? Falso. O corpo B está mais embaixo, tem maior pressão do que está mais em cima. Quanto mais mergulhado, maior a altura de líquido, maior pressão. Então o B está mais no fundo, tem maior pressão do que o A, que tem menor quantidade de líquido em cima dele aqui. E o ponto D tem uma pressão hidrostática nula? Tem, porque não tem nada de líquido em cima dele. Olha, ele só tem a pressão do ar sobre ele. Todos os outros pontos estão dentro da água. Então eles têm pressão hidrostática. Por quê? Porque eles têm uma altura aqui, ó. Tá vendo que eu tenho uma altura, ó? Então eles têm uma altura. O ponto D já não tem altura de líquido. Ele só tem a pressão atmosférica. Essa é a dedução do teorema de Stevin. Se fosse colocar em ordem, ficaria assim, ó. Pressão de D, ela é menor, vou colocar menor, tá bom? Menor que a pressão de A, que é menor que a pressão de B, que é igual à pressão de C, que é menor do que a pressão de E. Se quiser, poderia fazer o contrário, né? Pressão de E maior que de C, tudo mudando aqui, daria para fazer também. Então, às vezes ele pede
em exercício ele pergunta se está correto. Então, lembra que esse aqui é o símbolo de menor, né? Se você inverter, é o símbolo do maior. Aqui, gente, então, nós vamos analisar o teorema de Stevin ainda, do ponto de vista de formato de recipientes. Vamos lá. Então, tem aqui, ó. Qual dos três líquidos tem maior pressão no fundo, se eles estão abertos em cima? Os três têm a mesma pressão de líquido no fundo, porque a altura de líquido é igual para os três. Vamos lá. O que importa é a altura. Se a altura é a mesma, indiferente do formato do recipiente, a pressão hidrostática no fundo ela é igual para todos os recipientes. Duas deduções ao teorema de Stevin. Fácil, né? Eu acho que vocês acharam facinho, né? Teorema de Stevin não é tão difícil, pressão hidrostática, tá bom? Mas eu, como sempre, vou passar para vocês alguns exemplinhos gostosos aí para nós resolvermos, né? Vamos lá, vamos caprichar aí. Primeiro exemplo, um submarino se encontra a 70 metros de profundidade. Sabendo que a cada 10 metros equivalem aproximadamente a 1 atm, qual a pressão total submetida no submarino? Olha só, vamos colocar o exemplinho 1 aqui, vou colocar aqui embaixo. Exemplinho 1. Então o submarino aqui, ó, olha só. Então o submarino, vamos fazer aqui um submarino. O submarino tá aqui, ó. Ele está a 70 metros, gente. Veja só. Sabe-se a cada 10 metros equivale a 1 atm. Então 70 metros eu vou dividir por 10. Vai dar 7 atm. Essa é a pressão de líquido que ele está sujeito. Não é verdade? Trabalhando no sistema usual, 7 atm. Mas como ele pede a pressão total, eu vou ter que fazer a pressão do líquido mais a pressão do ar. E a pressão do ar é constante. Quanto que é a pressão do ar? 1 atm, né? Então vai ficar 7 atms mais 1 atm. Ou seja, vai dar 8 atm. Fácil, né? Tranquilo. Isso é um método usual. Depende muito do tipo de mar que você está trabalhando, porque tem bar diferente. É que se for um mar que tem alta concentração de álcool de sal, isso vai fazer com que ele aumente a densidade dele. Consequentemente, aqui vai ser maior, né? Porque aumentando a densidade, quanto maior a quantidade de sal, maior a pressão que está sujeita ali. Então, se for um mar morto, por exemplo, né? Mas assim, normalmente a pressão hidrostática ela é relacionada a isso. É uma simplificação. Então, quando você pega, por um exemplo, relógios, olha, meu relógio ele indica aqui, ó, 10 atm, quer dizer que é o máximo que ele suporta. Depois disso ele estraga. Então se é 10 atm, eu sei que é 90 metros aqui, né? 90 metros é o máximo que eu posso mergulhar. Eu nem sei nadar, então não tem muita influência sobre isso. Então eu não vou nadar até 90 metros. Se eu nadar 90 centímetros, já se duvidar afogo. Então não tem problema, tá bom? Daí, claro, pessoas que precisam ter equipamentos que vão para profundidades maiores, precisam usar equipamentos adequados a essa pressão, claro, né? Então vamos por exemplo 2. Um copo de água tem altura de 10 centímetros. Ó, aquele copinho ali de água, hein? Um copo de água tem 10 centímetros de altura. Então a altura H, 10 centímetros. Centímetro não pode, gente. Tem que ser em metro. Então eu vou ter que fazer dividido por 100. Lembra lá, metro dividido por 100. Centímetro para transformar em metro dividido por 100. 0,1 metros, né? Então vamos lá. Qual a pressão hidrostática imposta no fundo desse copo? Então eu quero saber a pressão do líquido, a pressão hidrostática. E ele dá um Mi pra gente ali, ó. O Mi da água é 1000 kg/m3.
Fórmula da pressão hidrostática. DGH. D vezes G vezes H. Então, o D é 1000. O G é 10. Ó, o G vale sempre 10. E o H vale 0,1. Multiplica tudo. Então, 0 aqui vai dar para cortar aqui, ó. 1000 vezes 1 vezes 1. 1000 Pascal ou 1000 Newton metro quadrado. E acabou, é só isso, senhor. Só isso. D vezes G vezes H. Bom? Vamos fazer o exemplo 3. Vamos continuar. Vamos lá. 3. Dados os pontos da figura, coloca-se em ordem crescente de pressão. Então é mais ou menos o que eu passei aqui, né? Então eu tenho aqui, ó, 4 pontos. Em ordem crescente de pressão, do menor para o maior. Então o menor é a pressão do A, ela é menor do que o B, crescente, né? Que é menor do que o C, que é menor do que o D. Quanto mais em cima, menor a pressão, porque a altura é menor. Quanto mais embaixo, maior a pressão. Ok? Quanto mais no fundo. Indiferente se eles estiverem sujeitos ao mesmo líquido que eles estiverem mergulhados, obviamente. Ok? Tranquilo? Vamos lá. Exemplo 4. Um recipiente cilíndrico possui área da base aproximadamente igual a 8 cm quadrados e a altura de 5 cm. Opa, então vamos lá. O objeto é cilíndrico, então vamos fazer o desenho aqui, ó. Uou. A área da base é 8 cm quadrados e a altura é de, vamos lá, deixa eu conferir ali, 5 centímetros. Tá, uma latinha bem pequenininha, né? Uma latinha cilíndrica. Uma latinha assim cilíndrica. Vamos lá. Ele continua assim falando pra gente. Sabendo-se que ele está completamente cheio de um líquido, cuja densidade é 3 gramas por centímetro cúbico. E a gravidade é 10. A gente usa, né? Vamos lá. Densidade 3 gramas por centímetro cúbico. Ele diz o seguinte, que calcule a pressão que o líquido exerce no fundo do recipiente, quando fechado e quando aberto. Por que isso? Porque quando ele está fechado, ele tem a pressão somente do líquido. Quando aberto, ele tem mais a pressão do ar, né? Mas primeiro vamos aqui, ó. Vamos lá. Vou pegar e colocar o sistema internacional. Então divide por 100 centímetro, fica 0,05 metros. A densidade ela é 3 gramas por centímetro cúbico. Tem que fazer vezes 1000. Vai dar 3.000 quilogramas metro cúbico. Tá bom? A área aqui também tem que transformar, tá em centímetro quadrado. Eu vou dividir centímetro quadrado para transformar em metro quadrado é 100 vezes 100, ou seja, 10.000. Então vai dar 4 zerinhos, 1,0008 metros quadrados. Coloquei tudo no sistema internacional, tá bom? Agora eu vou colocar a pressão do líquido, quando ele está fechado. Eu tenho somente a pressão do líquido, tá bom? Que é a letra A. Para ver a pressão do líquido, eu tenho que usar a fórmula D vezes G vezes H, tá? Só um minutinho. Voltando. Então, D é a densidade do líquido, ou seja, ela vale 3.000. O G, ela é a gravidade na Terra, vale 10. E o H, a altura, que vale 0,05. Vou fazer a continha aqui, ó.
2 zerinhos, vou cortar 2 zerinhos, ó. 300 vezes 1, 300, 300 vezes 5, 1500 Pascal. E ainda ele pergunta fechado e aberto. Quando ele está aberto em cima, tipo aqui, ó, olha, ele tem a pressão do ar mais a pressão do líquido. Então vai ser, o que vai acabar acontecendo? Ela vai ser a pressão total, que é a pressão do ar mais a pressão do líquido, tá? A pressão total, então, vai ser a pressão do ar, que vale sempre no sistema internacional 100 mil. Mas por que eu usei o 100 mil e não usei um ATM? Porque eu estou no sistema internacional. Aqui eu estava trabalhando em ATM, ATM é usual. Então eu deixei em ATM. Se quisesse transformar, no final daria para transformar. 8 vezes 100 mil, para dar 800 mil, né? Mas ali não precisava transformar, então eu estou trabalhando em ATM. Aqui eu já estou trabalhando no sistema internacional, como geralmente é pedido. Então, mais a pressão do líquido, 1500. Então vai dar 101.500 Pascal, tá bom? Ok? Daí eu vou apagar aqui para continuar. Vou apagar, deixa eu ver. Vou manter, não. Vocês já aprenderam, né? A formulazinha já tá tudo bonitinho, né? Vou apagar aqui, então. Então vamos continuar. Tem a letra B do 4. E tem o 5 e o 6. Olha só que bonito. 5 e o 6. Para nós devorarmos, tá bom? Vamos lá. Ali, então. Letra B, ele pergunta a força, né? A força que está sujeita, né? Ele pergunta a intensidade da força aplicada pelo líquido sobre a base do recipiente quando fechado. Então, se é quando fechado, ele vai usar a fórmula da pressão. Pressão é igual força dividido pela área. Lembram lá? A pressão, essa fórmula foi usada quando era sólidos. Mas quando eu quero determinar a força, eu posso encontrar ela também para líquidos, tá bom? Tanto faz. Então a pressão sempre é a força imposta pela área. Mas ela também pode ser usada porque a força pode ser a força também de algum objeto líquido, que pode estar exercendo uma força sobre aquele determinado recipiente. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho a força que é a massa da água que está atuando sobre a parte de baixo. Isso sim, que está pressionando ali também eu posso achar. Então, a pressão também é uma relação da força com a área. Então, se eu quisesse colocar assim, ó, que a pressão da densidade, gravidade vezes a altura, que é igual à força dividida pela área, também estaria correto, tá bom? Mas então, é a pressão de quando fechado. Então, eu vou usar a pressão de quando ele estava fechado. 1500. A força é o que ele quer descobrir, né? E a área é essa daqui, ó. 0,008. 4 zeros. 1, 2, 3, 4, 8. Tá dividindo, passa multiplicando. Então vai ficar 1500 vezes 0,0008. Tá bom? Dá pra cortar uns zerinhos aí, ó. 1, 2 zerinhos, 1, 2 zerinhos. Tá bom? 15 vezes 0,008. Deixa eu pegar primeiro a calculadora para mim não errar aqui, se não ficar feio de eu errar, né? Mais 30 dá 120, deve dar 0,12. 0,12, vamos ver se está certo. 1,2? 1,2. Errei por uma casa. 1,2 newtons. Isso aqui. Tá bom? Tranquilo? Tá resolvida a letra B. Então, às vezes, ele pede a força, gente. Então, primeiro a gente acha a pressão, daquela forma lá, e depois, com a área, a gente acha. Então, quando a gente quer achar a pressão do líquido, não depende a área. Mas se eu quiser achar a força, daí eu acho pela área. Tá bom? É normal exercícios desse tipo, que tem que envolver o conhecimento dos dois conteúdos que nós já vimos até agora. Pressão igual a força dividida pela área, pressão igual a densidade vezes a gravidade vezes a altura. Tá bom? Exemplo 5. Vamos lá, 5. Sim. Diz o seguinte. Submerso em um lago, o mergulhador constata que a pressão no medidor que se encontra no seu pulso corresponde a
1,6 vezes 10 a quinta Newton metro quadrado. Então, pressão é igual a 1,6 vezes 10 a quinta Newton metro quadrado. E, professor, parece uma base de 10 ali. Não se assustem, calma. Às vezes aparece. Daí, um barômetro indica ser a pressão atmosférica igual a 1 vezes 10 a quinta. Então, vocês sabem que é a pressão do ar, né? Que não é que eu já passei para vocês. Daí, considere a massa específica da água igual a 10 a terceira. Então, ó, massa específica 10 a terceira quilograma metro cúbico. Mas por que aqui está em 10 a terceira? Lá você colocou 1000, né? Por quê? Porque 1000 é 10 a terceira, é 1 com 10 zerinhos. É 1 vezes 10 a terceira, é a mesma coisa. Daí a aceleração de gravidade igual a 10. Calcule a profundidade em que o mergulhador se encontra em relação à superfície do lago. Tá bom? Ele pergunta, calcula a profundidade. Isso. Ele quer saber a altura. O medidor do pulso, ele vai indicar não a pressão do líquido. Ele vai indicar o quê? A pressão total. Para achar a altura, eu tenho que colocar na fórmula da pressão de líquidos. Só que primeiro eu tenho que descobrir a pressão do líquido. Então eu vou ter que fazer assim. Pressão total é igual à pressão do líquido mais a pressão do ar. Pressão total, 1,6 vezes 10 a quinta. Pressão do líquido, 1 vezes 10 a quinta. Vamos colocar em base 10, né? Não, pressão do líquido não sei. Pressão do ar, que é 1 vezes 10 a quinta. Desculpe, deixa eu arrumar aqui. Pressão do líquido mais 1 vezes 10 a quinta. Tá mais a pressão do ar, passa menos. Então, 1,6 vezes 10 a quinta menos 1 vezes 10 a quinta, que é igual à pressão do líquido. Tá bom? Então, 1,6 menos 1 vai dar 0,6 vezes 10 a quinta Pascal. Achei a pressão do líquido. Como eu imagino que vocês não vão querer trabalhar com base 10, eu vou trabalhar com zerinhos. Daria para trabalhar com base 10? Dá, tranquilo. Mas normalmente o pessoal gosta de fugir da base 10. Então 10 a quinta é 5 zerinhos, tá bom? Como eu tenho um zerinho ali, ele vai cortar com o 10 a quinta. Vai sobrar o 6 e vai sobrar 4 zerinhos ali, tá bom? Então, ó, esse zero vai cortar com um zerinho, vai ficar 4 zerinhos, ó. 6 e 4 zerinhos. Ou seja, 60.000 Pascal ou 60.000 Newton metro quadrado, como colocou aqui. Mesma coisa. Agora eu vou jogar na fórmula. Pressão de líquido é igual a dGH. Pressão de líquido é igual. Não, pressão de líquido eu tenho. 60.000 é igual. Quanto que é a densidade? Cadê o canetão aqui que tá ruim esse canetão? Esse aqui tá melhorzinho. Quanto que é a densidade? Tá aqui, 10 a terceira, ou seja, 1000. Gravidade vale 10 e a altura eu não sei. Cortando zerinho. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Um zerinho, tá bom? Então ficou 6 é igual a 1 vezes 1 vezes H. H. Então, H é igual a 6 metros. Só isso, gente. Só isso. Então, tava levinho, só 6 metros. Ele não tava muito profundo, não, né? Não tava sofrendo muito a pressão, tá bom? Mas ó, pra vocês verem aí, como é um exemplinho aí que dá bem certinho. Agora, número 6. Ele dá uma figura e quer saber a pressão entre os pontos A e B e a pressão total no fundo do recipiente. Então ele dá aqui, ó.
figura aí, ó. 20 centímetros, 15 centímetros e 5 centímetros. Tá bom? Então, a pressão entre os pontos A e B, eu vou ter que pegar a altura entre A e B. Ó. Deixa eu melhorar aqui o desenho. Ó. Tá bom? Então, aqui, ó, entre A e B. Ó. Que é de 15 centímetros. Então, eu vou ter que usar esses 15 centímetros. Aqui eu vou ter que transformar em metro, né? Então, vai ficar 0,2 metros, 0,15 metros e 0,05 metros. A pressão de líquido, ela é igual entre A e B. Ela é dGH. Bom? O líquido ali, ele diz que o líquido tem massa específica 0,8 gramas por centímetro cúbico. Ou seja, vezes 1000 vai dar 800 kg metro cúbico. Tá bom? Então vai ser pressão do líquido entre A e B vai ser a densidade ou massa específica 800. A gravidade da Terra, 10. E a altura entre A e B, 0,15. Tá bom? Corta 0 com corta 0, tá bom? Então vai ser 800 vezes 1,5, 1.200. Deixa eu ver só uma coisinha. Não sei se é 1.200, acho que é. Deixa eu ver só aqui se não vai dar 0. 1.200 vai dar 120. De 200, tô certo. 1.200 Pascal. Agora ele pergunta qual a pressão total no fundo. Para isso a gente vai ter que fazer a pressão de líquido e somar com a pressão do ar. E a pressão do líquido total, ela é o quê? Ela é a altura total. Então vai ter que ser dGH. O que é o D? Continua sendo o mesmo líquido. Então continua sendo 800 a massa específica. A gravidade na Terra continua sendo 10 e a altura é a total. Então vai ser 20 centímetros mais 15 centímetros mais 5 centímetros. Ou 0,2 mais 0,15 mais 0,05. Que vai dar 0,4 ou 40 centímetros. Corta 0, 800 vezes 4 vai dar 3.200 Pascal. Como ele pede a pressão total, eu tenho que somar com a pressão do ar. Quanto que é a pressão do ar mesmo? 100.000, né? Então a pressão total é igual 100.000, que é a pressão do ar, mais 3.200, que vai ser igual a 103.200 Pascal como pressão total. Beleza, gente? Está resolvido, deglutinado todos os 6 exemplos. Espero que tenha entendido tudo aí sobre pressão de líquidos, pressão hidrostática. Equação, transformações, unidades de medida, aplicação, exemplos, tudo resolvidinho aí para vocês. Espero que tenha entendido tudo sobre o conteúdo, hein? Beleza, gente? Tranquilo? Encerrando então aqui. Abraço, até mais.